Então vamos dar uma segunda definição de processo de Poisson para a gente entender melhor e saber melhor aplicar. Versão 2. Então seja x1, x2, etc. Variáveis aleatórias identicamente distribuídas. Dependentes identicamente distribuídas. Com distribuição exponencial. Com parâmetro lambda. E seja nt como sendo o máximo dos n's, tal que x1 mais xn seja menor que t, tá? Caso t diferente de zero, ou zero, caso t igual a zero. Então, o conjunto dessas variáveis nt's é um processo de Poisson, com parâmetro lambda. E antes de explicar a definição, dentro dela tem algumas definições auxiliares. Então, eu vou chamar o Sn como sendo esse x1 mais xn que a gente viu. E isso vai ser o tempo da enésima ocorrência. Então, se eu tiver isso, então o xk é simplesmente o sk menos o sk menos 1. Então, a gente pode interpretar o xk como sendo o tempo entre chegadas. E a gente vai convencionar que o S0, definição vai ser zero. Ok, então com essa nova definição, a gente consegue até uma maneira de simular ou de amostrar um processo de Poisson. Então vamos tentar entender a definição. A definição diz o seguinte. A primeira coisa que ela fala, que eu tenho variáveis aleatórias exponenciais, ok? E aí eu vou ficar somando elas. Eu vou amostrar da primeira variável aleatória, da primeira exponencial, até a enésima, vou somando, 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 até que, por exemplo, xn mais 1 t maior que t. Ok? Então, quando eu somar de x1 até n mais 1, vai dar maior que t, e até xn vai dar menor que t, né? Porque esses x são tempo, né? Tempo até o sucesso. Então, quando eu somar o tempo até n sucessos, isso aqui for menor que t, esse vai ser meu número, e esse número pode ser definido como sendo o processo de Poisson. Então, vamos ver aqui como é que fica. Né? Lembrando aqui que a gente tem esse tempo da enésima ocorrência e o tempo de entre ocorrências sendo xk. Então, como é que ficaria? A gente até pode pensar num algoritmo para tentar entender. E aí já tem um algoritmo para simular um processo de Poisson. Então, por exemplo, eu tenho uma linha do tempo, t, começa em zero. Eu vou mostrar da primeira variável aleatória que vai ser exponencial. Tá? Então, a exponencial vai dar o tempo até o primeiro sucesso. Então, digamos assim, se eu mostrar da x1, que seria exponencial, ela vai simular como se fosse a ocorrência de algum evento. Tá? Então, a x1 deu um valor aqui. Então, vamos chamar isso aqui de x1. Ok? Então, seria, quando eu mostrei da x1, deu um valor específico de tempo aqui, que é o tempo até a ocorrência de um evento. Aí eu mostrei da x2 e somei. Né? A x2 vai ser o tempo do zero até o tempo de outra ocorrência. Se eu amostrar da x2, seria algum tempo também de zero até a ocorrência. Só que eu vou somar de x1, ou seja, o zero da segunda como se fosse aqui. Aí eu vou mostrar de uma exponencial de novo. Sei lá, deu aqui. Então esse aqui seria x1. E esse tempo aqui seria o x2. Daqui eu tento de novo simular a próxima ocorrência de um evento. Tal que a densidade é lambda, lembra? Sempre aquele parâmetro lambda. Que está aqui, ó. Sempre esse lambda aqui. Tá? Aí eu rodo de novo. Vai dar, sei lá, deu aqui. Então esse vai ser o x3. E esse tempo do zero até aqui vai dar x1 mais x2 mais x3. Como é que eu simulo o nt, então? O que dá essa variável? É o número de ocorrências de 0 a t. Então o número seria, para cada t, eu vou escolher um t. Sei lá, se eu escolher um t aqui. Então o que seria nt? Seria o número de ocorrências de 0 a t dessas chegadas.
ou desses sucessos. Então eu jogo uma exponencial de novo, deu aqui, ó. Esse aqui vai ser x1 mais x2 mais x3 mais x4. Aí eu joguei exponencial de novo, deu aqui, supondo que deu menos ainda. Então isso aqui vai dar esse aqui. Esse intervalinho aqui é o x5, é uma amostra do x5, e esse ponto aqui no tempo vai ser x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. E aí eu vou simular uma próxima ocorrência de novo. Vou amostrar da exponencial. Aí supondo que dessa vez o próximo passou. Deu aqui. Ok? Então, esse intervalo aqui seria o x6. Esse aqui seria o somatório de 1 a 6 do xi. Só que esse passou de t. Então eu vou jogar isso aqui fora. Porque o que eu quero é até o t, ok? Vou marcar aqui. E aí eu vou simular a variável nt como sendo isso aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou somar o número de ocorrências aleatórias no intervalo 0 a t. Então, nt aqui no caso, assim, gerou 6. Aí se eu repetisse de novo, esse x1, x2, x3, x4, x5, por ser randômico, eu vou mostrar da exponencial de novo, pode dar diferente. Então, pode ser que numa próxima rodada, eu vou mostrar um número diferente de 6 do nt. Então, tudo depende desses númerozinhos que saem aqui da exponencial. Então, essa definição, ela permite simular um processo de Poisson a partir de uma amostragem de uma distribuição exponencial. Então, a gente já vai ver um algoritmo desse no caso de um exemplo específico. Então, a gente diz que a distribuição exponencial é sem memória. Então, vamos pensar aqui num... Então, vamos argumentar isso aqui com um exemplo bem simples. Então, supondo que eu tenha um problema no ônibus, tá bom? Então, se eu quiser modelar o ônibus como um processo de Poisson, o que a gente vai assumir? A gente vai sempre assumir que... A gente sempre vai assumir que os ônibus chegam a uma taxa fixa. Por exemplo, de um ônibus a cada 30 minutos. Tá bom? Então, se a gente achar que isso é uma coisa razoável, a gente pode modelar por processo de Poisson. Agora, é claro, se o ônibus tem uma tabela de horários e aí, por exemplo, ele vai chegar todo dia às 14 horas ou em hora redonda, talvez seja melhor você modelar a chegada dele como uma gaussiana em torno daqueles horários. Mas aqui não é o horário tabelado fixo, é mais assim, um raciocínio feito com base nessa razão, ou nessa densidade, ou nessa taxa de chegada fixa, que não depende do tempo inicial ou no tempo exato do dia. Então, geralmente, quando você quer fazer um raciocínio baseado nessa taxa de chegada, é legal usar processo de Poisson. Então, o que quer dizer ser sem memória nesse caso? Então, sem memória quer dizer o seguinte. Ok, então, o que quer dizer sem memória? Então, por exemplo, supondo que, no caso do ônibus, eu tenho a Amanda, né? Supondo que ela chega ao ponto exatamente quando o último ônibus saiu. Então, eu tinha acabado de perder o ônibus. E o João chega 10 minutos após a Amanda. Então dá para mostrar que ambos esperam ao mesmo tempo, em média. Onde esse lambda aqui no nosso caso é um ônibus a cada 30 minutos. Então como é que isso funciona? Vamos fazer aqui uma linha do tempo. A Amanda está aqui. Esse é o tempo da Amanda. Então essa aqui é uma linha do tempo. Ok, e aqui também foi quase o mesmo horário onde saiu um outro bus. E aí o João chegou 10 minutos depois de Amanda. Então isso aqui, ó, 10 minutos. Tá, então o próximo ônibus que o João vai esperar seria esse ônibus aqui.
tá bom? Vou marcar mais forte aqui. Então, o tempo de espera do João é esse aqui, ó. Vou marcar com TJ. E a gente consegue mostrar que isso aqui que é uma exponencial com a mesma taxa. O tempo de espera de A também segue. Então, esse a gente sabe que segue uma exponencial 1 sobre 30. Né? Se o João esperou TJ, então o tempo de espera de A é 10 mais TJ. Nesse caso aqui, se tiver que esperar também. E a gente consegue mostrar então que, em média, ambos esperariam a mesma quantidade de tempo até o próximo ônibus. Né? Se eu tenho um ônibus a cada 30 minutos, o tempo médio de espera seria 30 minutos. Então não interessa se ele chegou no mesmo tempo ou chegou 10 minutos depois, o tempo de espera vai ser exatamente o mesmo. Ok, como é que a gente expressa isso formalmente? Primeiro, depois a gente vai ver um algoritmo. Então, formalmente eu posso expressar isso como sendo a probabilidade da TJ ser maior que T é a probabilidade do TA, do tempo de espera da Amanda, ser maior que 10 mais T, dado que o tempo de espera da Amanda tenha sido maior que 10. E isso aqui vai ser P de TA maior que T mais 10. Que é isso aqui. Agora, então, isso e isso, né? É a mesma coisa que isso. Dividido por isso aqui, que é P de TA maior que 10. Vai dar duas exponenciais. Que vai dar E elevado a menos T sobre 30. Que é a mesma coisa que P de TA maior que T. Então é nesse sentido que a gente quer dizer que a distribuição é a mesma. P de TJ maior que T é a mesma coisa que P de TA maior que T. Por mais que o TA já está com 10 minutos embutidos ali. Ok? Então a gente vai fazer uma simulação para isso ficar claro, mas olha só. O próximo ônibus pode ter chego a menos de 10 minutos, concorda? Pode ter chego a qualquer momento. Então P de TJ maior que T é o P desse cara maior que T, que eu posso ver como sendo P de TA maior que 10 mais T, dado que TA é maior que 10. Agora, se chegou um ônibus aqui antes, então P de TJ maior que T, então esse TJ ser maior que um certo T, sei lá, esse T aqui, vamos marcar em azul. A chance desse TJ ser maior que um certo T, é só pegar também a chance de TA ser maior que T. Porque eu posso ter tido um ônibus que chegasse aqui também. O tempo de espera de A até o próximo ônibus, seja o ônibus chegando antes de 10 minutos ou depois de 10 minutos, o tempo de espera de A é esse P de TA maior que T. Aí, por outro lado, o tempo do TJ ser maior que T é a mesma distribuição, porque eu posso falar que é P de TA como se fosse esse tempo aqui ser maior que 10 mais T, dado que TA é maior que 10. Então, isso aqui é uma chave, né, do problema. Então, vamos tentar simular isso para a gente tentar entender como funciona exatamente. Ok, então aqui a gente tem o código que vai tentar simular esses tempos de espera. Então, nesse código, a gente vai rodar 5.000 vezes essa simulação. Então, para cada simulação, a Amanda seria no tempo zero e esse bus seria o próximo ônibus. Ok? O tempo do próximo ônibus chegar, a gente vai mostrar uma exponencial com a taxa de um ônibus a cada 30 minutos. Então, ele vai simular o tempo de chegada do próximo ônibus. E aí, esse vai ser o tempo de espera da Amanda. A gente vai simulando os ônibus chegando, que eu vou mostrando do exponencial de novo. Tá? Então eles vão chegando. A hora que passar de 10 minutos, vai ser o ônibus do João. E aí o tempo do João vai ser esse tempo do ônibus menos 10. Então vamos visualizar isso. A gente tem a nossa linha do tempo aqui. E eu tenho a Amanda aqui. É o tempo que ela chegou no ponto de ônibus. Ok? Então eu vou mostrar um ônibus, que seria o próximo ônibus que chegar. Esse seria o tempo de espera da Amanda. Agora, como o João chegou 10 minutos depois da Amanda, então tem dois casos. Se esse bus chegou antes de 10 minutos, então eu vou ter que ficar simulando até o próximo ônibus do João. Então, para eu simular o próximo ônibus do João, eu simulo a chegada do próximo ônibus. Vou mostrar o meu exponencial de novo. Sei lá, chegou aqui. Ah, simulei de novo, chegou aqui. Aí eu simulei de novo, caiu depois de 10 minutos. Tá, isso aqui é 10 minutos. A hora que caiu depois,
Esse é o tempo de espera do João. Então vamos fazer de novo. Estou com a Amanda aqui. Tá? Depois aqui é 10 minutos. Tá? Então se o ônibus chegou depois de 10 minutos, o próximo ônibus, né? Eu mostrei uma vez. Esse primeiro buzz aqui já deu aqui. Então não precisa nem rodar aquele while, certo? Já vai daqui direto. Então buzz menos 10 seria esse cara aqui, buzz menos 10. Tá bom? Aí se eu mostrar a média do tempo de espera da Amanda e média do tempo de espera do João, vai dar igual. Ok, então eu tenho um algoritmo genérico para gerar amostras aleatórias, com uma densidade prescrita. Então a gente tem dois algoritmos para gerar ocorrências aleatórias com uma densidade prescrita. Então, por exemplo, a entrada, eu tenho um intervalo de A a B e uma densidade lambda, que é o número médio de pontos em uma unidade de tempo. Tá? Não precisa ser tempo, mas a gente está interpretando aqui como sendo tempo. E a saída são os pontos. Então, densidade média, ou seja, eles vão ter essa densidade para várias rodadas desse algoritmo, ele vai ter essa densidade média. De pontos em A será lambda. Ok? Então eu posso falar que a saída serão n pontos. Ok? Então essa densidade média, ou seja, se eu executar isso aqui várias vezes, o n vai ser tal que n sobre p menos a vai ser lambda. Ok, então vamos ver dois algoritmos para isso aí. Então, algoritmo 1, por exemplo, eu posso estar simulando a chegada de ônibus, né? Entre o intervalo de tempo A e B. E eu quero que seja a densidade dos ônibus aqui. Então, eu vou simular várias chegadas de ônibus entre, sei lá, 1 hora da tarde e 6 horas da tarde. Eu posso fazer a simulação da seguinte forma. Desde que o lambda seja respeitado, a gente pode fazer o seguinte. Posso fazer eu vou rodar um rand. O que eu quero dizer com isso? Então eu vou mostrar uniformemente um número de A a B e vou mostrar isso repetidamente até que o número de amostras n seja lambda b menos a. Ok? É claro que dependendo do lambda, esse cara não vai ser o número inteiro, então eu vou ter que aproximar aqui. De alguma forma, tá bom? E 2, a saída do algoritmo será n. Ok? Então entendeu? Para eu simular nesse algoritmo, eu vou estar simulando da seguinte forma. Eu vou rodar um número aleatório entre A e B, caiu aqui. Tá bom? Depois caiu outro aqui. Depois caiu ali, tá? Até eu chegar na densidade. Ok? Então isso aqui não é um algoritmo exato, é só uma ideia, tá? Mesma coisa, você quer fazer uma simulação, então, por exemplo, eu quero fazer uma simulação de chuva num videogame, tal que tem uma densidade mais ou menos de certo número de pontos por centímetro quadrado. Então como é que eu faço? Você poderia mostrar o número aleatório daqui para cá, o número aleatório desse xmin até xmax, aqui de ymin até ymax. Então eu uso uma distribuição uniforme mesmo daqui para cá e uniforme para cá, eu vou pegar um ponto aqui. Tá? E vou mostrando. Até eu ter uma certa densidade. Então eu vou pipocando, né? Se você vai rodando esse algoritmo, como é que ele vai preencher até eu ter essa densidade aqui, mais ou menos? Ele pega um ponto aleatório, depois pega outro, depois pega outro, pega outro, pega outro. Vai pegando. Até que eu tenha um certo número de pontos por centímetro quadrado aí.
onde agora a minha unidade de medida é centímetro, não tempo. Qual que é o problema com esse algoritmo? De eu ficar gerando um número uniforme até dar uma densidade lá. Então o problema desse cara é que eu não consigo fazer incremental. Por exemplo, se eu tiver a chegada do ônibus, né? Eu tinha lá a Amanda, e eu quero simular a chegada do ônibus a taxa de 1 a cada 30. Então eu conseguiria mostrar da exponencial para pegar o próximo bus. De forma que, se eu fizesse isso várias vezes, teria uma taxa de 1 sobre 30. Agora, para eu fazer com o algoritmo 1, eu teria que fazer como? Eu teria que pegar o A, o tempo da Amanda, teria que, sei lá, pegar um certo tempo lá, sei lá, 24 horas. E aí eu vou amostrando pontos aleatórios aqui, até dar essa densidade de 1 a cada meia hora. E aí esse bus aqui seria o ponto que estaria mais próximo do A. Seria a primeira chegada do bus. Então eu teria que simular todas as chegadas de todos os ônibus com essa densidade para eu conseguir ver qual é o próximo ônibus. Ao passo que, se eu conseguir mostrar só da exponencial, eu consigo já direto pegar qual é o próximo ponto. Tá bom? Então o algoritmo 2 ele vai simplesmente iniciar no ponto A. Eu vou mostrando, e aí eu vou mostrando da exponencial repetidamente até ultrapassar B. Se eu quiser gerar todos esses pontos aqui, eu faria meu ponto A está aqui, ponto B seria 24 horas, por exemplo. E aí eu simplesmente posso ir mostrando a exponencial. Então eu posso ir gerando incrementalmente. Eu consigo pegar esse ponto aqui primeiro, depois o outro vai estar aqui, depois o outro vai estar lá, depois aqui. Então cada um vai ser uma exponencial que eu vou somando. Aí na hora que passar do 24, eu descarto esse aqui fora. E aí mantenho esses caras. E esse vai ser o meu N. Ok? Então, mesmo se você tiver boas implementações desses dois algoritmos, esse segundo tem essa vantagem de ser incremental, é poder pegar um ponto atrás do outro. No caso daquela simulação que a gente fez dos pontos aqui, ó, desse monte de ponto, o legal é que se eu tiver num certo ponto aqui, né, eu consigo gerar o próximo ponto aleatório que está mais próximo dele, por exemplo, que está aqui na sua vizinhança, olha só, jogando uma exponencial. Então eu conseguiria gerar, por exemplo, um caminho aleatório da seguinte forma. Eu tenho um ponto, seria análogo ao A, um ponto aqui. Aí eu quero que tenha uma certa densidade, eu peço da exponencial qual é o próximo ponto, ele vai dar aqui. Aí qual é o próximo ponto? Vai dar aqui, o próximo. Eu posso gerar caminhos aleatórios dessa forma aqui, ao passo que se fosse para fazer por simulação pelo algoritmo 1, eu teria que gerar vários pontos com uma certa densidade, e aí depois a cada ponto eu ir gerando um caminho aleatório conectando aqui. Certo? Então, o número de execuções do RAND para gerar esse caminho aleatório foi proporcional ao número de nós, foi exatamente o número de nós nesse caminho, ao passo que o número de RAND aqui foi muito maior. Então, quando isso aumenta a dimensão, fica pior ainda.